Comentário bíblico, Matthew Henry, Gênesis capítulo 14, versículos 1 a 12, a batalha dos reis. Ló é levado como prisioneiro. 13 a 16, Abraão resgata Ló. 17 a 20, Melquisedeque abençoa Abraão. 21 a 24, Abraão devolve o despojo. Versículos 11 a 12, as disputas entre as nações formam uma grande parte da história. Porém, não teríamos o relato desta guerra se Abraão e Ló não tivessem tido participantes dela. Por causa de sua cobiça, Ló havia se instalado na fértil, mas na malvada Sodoma. Seus habitantes foram surpreendidos por invasores procedentes da Caldeia e da Pérsia, que eram, na ocasião, reinos pequenos. Tomaram a Ló e os seus bens dentre os demais. Ele era um justo e filho de irmão de Abraão. Porém, nem a nossa piedade, nem o nosso relacionamento com os nossos irmãos, a quem podemos chamar de favoritos em relação ao céu, nos podem dar segurança quando os juízos de Deus se iniciam. Mais do que um homem honesto, ele sofre o pior devido aos seus maus vizinhos. É uma atitude sábia de nossa parte separarmos-nos ou ao menos distinguir-nos dos maus vizinhos. 2 Coríntios 6, 17. Ló, sobrinho de Abraão, deveria ter sido companheiro e discípulo de seu tio. Se preferiu morar em Sodoma, foi graças a si mesmo que participou das perdas daquela cidade. Quando saímos dos caminhos do nosso dever, afastamos-nos da proteção de Deus. Afastamos da proteção de Deus e não podemos esperar que a opção por nós adotada por causa de nossa concupiscência termine em nosso proveito. Os invasores levaram o patrimônio de Ló. É justo diante de Deus que os deleites pelos quais nos vejamos privados de seu gozo nos sejam retirados. Versículo 13 ao 16. Abraão aproveita esta oportunidade para dar uma prova real de que é verdadeiramente amigo de Ló. Nós devemos estar prontos para socorrer os que enfrentam problemas, especialmente os nossos parentes e amigos, ainda que o próximo tenha faltado com os seus deveres para conosco. Não devemos nos descuidar de nosso dever para com ele. Abraão resgatou os cativos. Se tivermos a oportunidade, devemos fazer o bem a todos. Versículo 17 a 20. Melquisedeque é chamado rei de Salém, que se supõe ser o lugar que posteriormente foi chamado de Jerusalém, e geralmente pensa-se que era simplesmente um homem. As palavras do escritor de Hebreus 7:3, somente nos dizem que a história sagrada nada menciona sobre os seus antepassados. O silêncio das Escrituras sobre este assunto tem por finalidade que elevemos o nosso pensamento a Cristo, cuja geração não pode ser declarada. Pão e vinho foi um bom refrigério para os seguidores de Abraão. Deve ser observado que Cristo designou os mesmos elementos para que recordássemos o seu corpo e o seu sangue, que, sem dúvida, são comida e bebida para a alma. Melquisedeque abençoou Abraão por parte de Deus e bendisse a Deus por parte de Abraão. Nós temos que agradecer pelas misericórdias que são concedidas ao próximo, como agradecemos por parte que são concedidas a nós mesmos. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, é o mediador das nossas orações e dos nossos louvores.
elevando não somente as nossas orações, como também as suas próprias a nosso favor, como também as suas próprias a nosso favor. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo dos despojos, Hebreus 7:4. Quando recebemos uma misericórdia tão grande da parte de Deus, é muito apropriado que expressemos a nossa gratidão por meio de um ato especial de piedosa caridade. Jesus Cristo, nosso Melquisedeque, está disposto a receber a nossa homenagem, a ser recolhido como nosso rei e sacerdote. Devemos dar-lhe não somente o dízimo de tudo, mas também tudo o que temos. Devemos dar não somente o dízimo de tudo, mas também tudo o que temos. Versículos 21 a 24, observa a oferta de gratidão do rei de Sodoma a Abraão. Dá-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. A gratidão nos ensina a recompensar com o máximo que nos for possível àqueles que suportaram a fadiga, que correram riscos e que se desgastaram a favor de nosso serviço e proveito. Abraão recusou generosamente esta oferta. Ele acompanha a sua rejeição com uma boa razão, para que não digas, eu enriqueci Abraão, porque isto se refletia na promessa e no pacto de Deus, como se o Senhor não tivesse enriquecido Abraão, mas sim os despojos de Sodoma. O povo de Deus, em benefício de seu próprio crédito, deve ter cuidado para não fazer algo que pareça mesquinho ou mercenário, ou que tenha traços de cobiça e interesse próprio. Abraão confiou no dono do céu e da terra, que lhe proveu todas as coisas. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 15 de Gênesis.